Meu nome é Caliane Gonzaga, sou mestranda do curso de Cultura Jurídica da Universidade de Girona e, sob a orientação da professora Marta Biarri, doutora em Ciência Política e professora da Universidade de Buenos Aires. E nosso tema de pesquisa é o princípio jurídico do valor social do resíduo reciclável e seu papel na hermenêutica destinada à emancipação do grupo social de catadores de materiais recicláveis. Em resumo, nós estudamos de que maneira esse princípio pode ser o ponto de partida para delinear toda a interpretação da política ambiental sobre resíduos sólidos. Porque esse grupo social de catadores, historicamente, desenvolve o seu trabalho de maneira precarizada, explorada e estigmatizada diante do atual sistema econômico hegemônico no mundo inteiro de produção, consumo e lucro. E diante disso, o objetivo é demonstrar de que maneira o princípio do valor social pode direcionar a responsabilidade dos diversos atores dentro da cadeia da reciclagem e, em seguida, garantir a emancipação dos catadores mediante inclusão social deles nas estruturas existentes e, por outro lado, a sua integração no sistema de gestão ambiental de resíduos sólidos. Antes de responder a nossa pergunta de pesquisa, vale diferenciar resíduos sólidos de rejeito. Os resíduos sólidos são todos aqueles materiais que podem, de alguma maneira, ser reutilizados ou reaproveitados. Por outro lado, os rejeitos, que são o que podemos de fato chamar de lixo, são aqueles materiais que não podem retornar à cadeia produtiva. No entanto, nós nos deparamos, tanto no sul quanto no norte global, com situações em que ainda não foi implementada de maneira adequada a política ambiental sobre resíduos sólidos. Aqui no Brasil, por exemplo, podemos perceber a maneira como os catadores ainda exercem seu trabalho de maneira insalubre, precária, em péssimas condições, justamente porque não temos eficientes sistemas de coleta seletiva ou de logística reversa. Por isso, este princípio do valor social, ele pode ser adotado como ponto de partida para delimitar a responsabilidade dos diversos atores que compõem essa cadeia da reciclagem. E quais são esses atores? Temos a coletividade ou consumidores, o setor empresarial ou produtivo e o poder público. Em primeiro lugar, qual é o maior interesse desses consumidores? Eles consomem os produtos e no momento do descarte, o consumidor considera essa embalagem como lixo, mas por outro lado, essa mesma embalagem é considerada fonte de renda e emprego para os catadores. Então, com relação aos consumidores, eles têm cessado a sua responsabilidade quando segregam esse material reciclável, encaminham para a reciclagem ou devolvem nos pontos de entrega voluntária. Por outro lado, o setor empresarial, ele precisa ser analisado sob duas perspectivas, o circuito pré-consumo e o circuito pós-consumo. No circuito pré-consumo, as diversas indústrias precisam continuar vendendo seus produtos embalados. E no circuito pós-consumo, os catadores só conseguem vender aqueles produtos que a indústria da reciclagem tem interesse em comprar. Por isso que existe um baixo aproveitamento dos resíduos sólidos. E tantos resíduos sólidos são de maneira inadequada encaminhados para os aterros ou lixões. Mas aqui a gente precisa analisar a responsabilidade sobre duas perspectivas. Existe a responsabilidade compartilhada ou preventiva, ou seja, todos aqueles atores que participam da cadeia, eles têm a responsabilidade de fazer com que o material chegue até a indústria da reciclagem, mas existe também a responsabilidade civil ambiental, ou seja, em caso de dano ambiental, em caso de inadequado encaminhamento desse material, todos aqueles que participam da cadeia precisam responder de maneira objetiva, solidária e de acordo com a teoria do risco integral por todos os danos causados, seja ao meio ambiente e seja inclusive aos catadores
com relação às péssimas condições de trabalho que eles são submetidos. A responsabilidade do setor empresarial ela pode ser compartilhada ou preventiva, ou seja, antes da ocorrência do dano, em que todos aqueles que participam da cadeia produtiva têm obrigação de cumprir as regras da coleta seletiva ou da logística reversa. Mas, se algum dano ambiental ocorrer, todos os integrantes da cadeia respondem de maneira objetiva, independente da ocorrência de culpa, solidária e ainda de acordo com a teoria do risco integral. Isso significa que devem responder tanto por danos ambientais quanto por danos sociais, a exemplo dos danos suportados pelos catadores. O papel do poder público na política ambiental de resíduos sólidos consiste principalmente na implementação de sistemas de coleta seletiva solidária, ou seja, deve ser priorizada a organização e posterior contratação de associações ou cooperativas de catadores. E em todas essas atividades é necessário que haja a integração desse grupo social de catadores. Considerando a responsabilidade dos consumidores, do setor empresarial e do poder público, conseguimos compreender que, de acordo com o princípio do valor social, deve ser priorizado ou canalizado todos os materiais recicláveis gerados por esses diversos atores para o coletivo de catadores e catadoras. Ou seja, para que haja justiça social e adequada remuneração, necessário que os catadores tenham acesso a esse material reciclável já segregado, ou seja, não contaminado, a fim de que seja garantido o seu direito ao trabalho decente. Além disso, não podemos deixar de mencionar que, ao resíduo reciclável, foi incorporado também o valor do trabalho do catador no momento em que ele faz a triagem, o beneficiamento e encaminha esses materiais à indústria da reciclagem. Por isso, eles precisam ser devidamente remunerados pelos diversos benefícios que eles proporcionam à sociedade como um todo. Primeiro, eles geram benefícios ao poder público, porque eles desviam material reciclável dos locais de disposição final, sejam aterros ou lixões. Os catadores também geram benefícios à indústria em geral, porque aquelas indústrias que vendem seu material embalado ou as indústrias da reciclagem se beneficiam com a coleta que é feita, ainda que de maneira informal, pelos catadores. Além disso, existe em torno da coleta seletiva a ideologia da preservação ambiental. E quem sustenta essa cadeia da reciclagem são os catadores. Porque em países como o Brasil, por exemplo, cerca de 90% de todo o resíduo que chega à indústria da reciclagem passou pelas mãos de um catador. Assim, para garantir a justa remuneração, necessário que esses profissionais sejam devidamente incluídos socialmente e integrados nos sistemas de gestão ambiental, seja por meio dos sistemas de coleta seletiva ou ainda nos sistemas de logística reversa. De modo que a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o princípio do valor social do resíduo, eles só serão de fato observados se, primeiro, os materiais recicláveis devidamente separados em sua fonte geradora forem encaminhados para o grupo social de catadores e se esses profissionais receberem a devida remuneração pelo trabalho de coleta seletiva e de logística reversa realizado. Dessa maneira, concluímos que, tão somente quando os diversos atores da cadeia da reciclagem assumirem a sua responsabilidade por meio da segregação do material e canalização desse bem social aos catadores, e quando o poder público, de fato, exercer o seu papel, seu poder regulamentador e fiscalizatório, com a integração desses profissionais,
aos sistemas municipais de gestão de resíduos sólidos, poderemos então dizer que esse grupo social saiu da invisibilidade e teve seu trabalho de fato reconhecido e valorizado.